E aí, galera, beleza? Vamos trocar uma ideia hoje sobre o fundo KNSC. Já tem um tempinho aí, né? Quase 2 meses que eu não trago atualizações desse fundo. E vocês sabem que, na minha opinião, é um dos fundos com o melhor risco-retorno da Quineia, né? Então, quero trazer para vocês aqui algumas atualizações, algumas movimentações que foram realizadas pela gestão aí no mês de julho, tá? E também trazer uma análise aí dos resultados contábeis. Esse fundo aqui ele não divulga o resultado caixa, né, o fluxo de caixa. Porém, tem algumas informações bem interessantes na DRE que ele divulga e eu já adianto para vocês que chama muito a atenção o valor de reserva por cota que este fundo possui, tá? Estamos falando aí de mais de 50 centavos, galera. 50 centavos de reserva por cota. Isso significa que esse fundo aqui deve conseguir manter patamares de distribuições lineares, né, ao longo aí do exercício, sobretudo agora nesses meses de deflação. Lembrando aí que o mês de junho, né, registrou uma deflação e o mês de julho também, tá? Então é importante que o fundo construa, né, essa reserva para que ele possa aí manter uma linearidade em épocas de vacas magras, beleza? Antes da gente entrar aqui na análise, pessoal, preciso só pedir para que você se inscreva aqui no canal. A gente está quase batendo 5 mil, hein? Uma marca que eu queria ter batido aí lá no mês de julho, mas eu sei que com o apoio de vocês a gente vai bater agora no mês de agosto, tá? Então se inscreve aí no canal, deixa um cliquezinho de like no vídeo, nossa, ajuda demais o canal a crescer, porque impulsiona o vídeo para que mais investidores possam conhecer o canal. E por fim, pessoal, me sigam no Instagram, tá? Eu comentei já com vocês que eu abri o meu Instagram, era pessoal, né? E eu tenho trazido aí postagens mais profissionais relacionadas a investimentos, não só em fundos imobiliários, mas ações, mercado financeiro, dólar, REITs, enfim. Tem bastante conteúdo interessante, caixa de pergunta, eu já recebi várias perguntas pertinentes, tá? Então me siga lá no Instagram, tá, pessoal? É @IanFerreiraME, vou deixar aqui na telinha para vocês. Ian com Y, beleza? Bom, sem mais delongas então, vamos entender aqui as movimentações do fundo no mês de julho, tá? Então veja que o patrimônio dele está na casa de 1,2 bi, né? É um fundo aí já mediano para grande, o que traz uma grande solidez aqui, sobretudo no portfólio desse fundo, porque é um fundo que possui aí muitos CRIs, né? Já destaquei isso para vocês em outros vídeos aqui do canal. Fundo que tem muitos CRIs e isso acaba mitigando o risco quando de uma possível inadimplência, tá? Então isso aqui é bem interessante. Veja que a taxa média aqui é de IPCA mais 7,74% ao ano, e ele distribuiu o último rendimento de 70 centavos, tá? Lembrando que ele está sendo cotado aí na casa dos R$ 90, tá bom, pessoal? Então veja que ele de fato distribuiu um rendimento um pouquinho abaixo aí do que ele vinha distribuindo, o que dá um dividend yield aí um pouquinho abaixo de 0,9%, tá? Agora, o que chama atenção na movimentação do mês, na minha opinião, é essa aquisição aqui. Olha só que interessante, né? O fundo ele adquiriu este CRI, Estoque Residencial Jardins, no valor de 10 milhões de reais, a IPCA mais 10%, né? Olha só que interessante, é um cupom de juros aqui bem alto para o padrão do fundo, bem acima da média que a gente havia comentado aqui anteriormente, né? Então veja que ele está encaminhando aí para ser um fundo bem mais middle risk, né? Na verdade ele já é um middle risk, né? A gente tem aí o KNCR, como carro-chefe de fundo high grade aqui da Quineia, mas a aquisição de ativos com esse cupom aqui de juros chama bastante atenção. Isso aqui deve elevar sim os rendimentos do fundo, tá? Bem interessante. Vocês sabem, né? O fundo ele possui aí uma alavancagem, tem operações compromissadas reversas. Para quem não sabe o que tá? São aquelas operações que o fundo ele vende o seu CRI com o compromisso de adquirir ele novamente no futuro. Então ele consegue gerar caixa naquele momento, porque muitas vezes ele vislumbra aí, né, alguma oportunidade no mercado, e aí ele adquire outros CRIs, outros ativos por meio desse caixa gerado, e em contrapartida no futuro ele se compromete a adquirir esse mesmo CRI que ele vendeu, claro, né, com um spread aí, para que a contraparte aí dessa operação também tenha a sua lucratividade, né? Então a gente percebe que essas compromissadas reversas representam hoje 10,3% do patrimônio do fundo. Lembre-se que a gente está falando de um patrimônio de 1,22 bi, né? Então a gente está falando aí de mais ou menos 125, 130 milhões de reais
de compromissadas reversas que o fundo vai ter que arcar aí no médio e longo prazo. Aqui a gente tem um pouquinho do portfólio, né? Veja que o fundo ele tem aí uma boa proporção em CDI também, né? Então, sim, é um fundo misto com um peso maior em IPCA, mas ele tem aí 37,5%, né? Arredondando aqui, vamos dizer 40%, atrelado à taxa Selic, né? Ao CDI. Então é um fundo aí que com as possíveis futuras quedas da Selic tende a ter receitas menores provenientes dos CRIs indexados aqui ao CDI e à Selic. E também, né, em relação à parte de IPCA, a gente percebe que por conta do registro negativo do mês de junho, nós já tivemos um impacto aqui, que a gente vai ver já já na DRE do fundo, nas receitas de correção monetária, porque como não houve registro de inflação no mês de junho no caso, acabou impactando aí diretamente as receitas do fundo, né? E aí, pessoal, a gente chega aqui na parte mais importante do vídeo, né? Tô tentando trazer um conteúdo um pouco mais enxuto, um pouco mais resumido e objetivo aqui para vocês. E o que eu destaco antes, né, é que a gente está falando aqui do regime contábil de competência, tá? Lembre-se que existem aí o regime de competência e o regime de caixa. Então, o regime de competência, ele registra ali as receitas e as despesas do momento do fato gerador, tá? Do fato gerador, e não necessariamente do momento em que essa receita e essa despesa entrou ou saiu do caixa. Então, esses registros aqui não representam necessariamente a movimentação bancária do fundo, tá? É importante que você entenda isso. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando a gente vem para a última linha aqui, a gente vê que de fato ele foi mantendo essa distribuição, né? Veja que ele distribuiu o menor valor aí de 2023, né? Ele vinha distribuindo aí 1,4, 87, 1,5, 95, 1,5, 80 e aqui no mês de julho ele anunciou 70 centavos. Então foi o menor rendimento anunciado aí referente a 2023. Já quando a gente vem entender um pouquinho a composição desse resultado, veja que a receita de CRI caiu significativamente, né, de 12,4 para 10,6 milhões de reais. Isso aqui é bem relevante, tá? E se deve principalmente aí por conta da correção monetária, que infelizmente o fundo não separa aqui no resultado do CRI, né? Ele poderia colocar duas linhas aqui, uma de juros e uma de correção monetária, mas ele não faz isso, tá? Infelizmente. Aqui a gente percebe que houve uma pequena variação também no resultado de fundos imobiliários, né, da carteira de FIIs que ele possui. Na verdade, ele se manteve, né, em 100 mil reais, mas comparado aí ao mês de abril e ao início do ano, houve uma pequena queda aí de mais ou menos 50%, na verdade, tá? E aí a gente percebe o que mais chama atenção e que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, né, que é justamente a diferença entre o resultado líquido do fundo e o que de fato ele vem distribuindo. Então veja que desde janeiro de 2023, tá? Na verdade até um pouquinho antes, mas olhando aqui para 2023 especificamente, ele vem tendo resultados acima do valor que ele vem distribuindo. Veja, 14,4, 13,8, 11,7, 11,5, 16,3, 13,9, aqui em abril, né, 13,2, 12,6, 15, 3,9, 13, né? 11,7, 10,6, 10 e 9,3. Então veja que de fato o fundo vem tendo aqui uma diferença significativa de reservas, tá, galera? O problema é que essas reservas não necessariamente estão entrando no caixa do fundo, tá? Por quê? Porque aqui a gente percebe que ele registra através do regime de competência, como eu já comentei com vocês. Então este é o valor contábil, tá? O valor contábil que ele tem acumulado não distribuído por cota. E a gente percebe, pessoal, que com isso o fundo vem realizando uma reserva muito interessante, né? Veja que a reserva acumulada está na casa dos 53 centavos por cota, tá? É uma reserva muito grande, muito significativa e que deve auxiliar o fundo a manter aí uma certa linearidade nos rendimentos a serem distribuídos, né? Veja que, na verdade, houve sim volatilidade, né? Ele vem aí com 1,4, 87, 1,5, 95, 1,5, 80, 70. Então, ele tem sim essa volatilidade. Acredito eu que muito por conta deste demonstrativo ser o contábil, ser o de competência e não necessariamente o de caixa. Então, pode ser que essa diferença aqui entre o resultado por cota
e o distribuído não tenha, de fato, entrado no caixa, não esteja em caixa para que ele consiga manter uma linearidade, não que esse seja o perfil do fundo, né? Não é o objetivo do fundo fazer isso, ao menos ele não deixa isso claro aqui. Porém, pessoal, há de se observar sim, há de se destacar sim essa reserva acumulada não distribuída, ainda que seja com base no regime de competência, tá? A gente está falando aí de 53 centavos por cota. Isso mostra que o fundo está, sim, muito, muito, muito saudável, beleza? E é isso, pessoal. Eu queria trazer aqui um resumo, uma atualização para vocês, investidores do KNSC, é um fundo que eu gosto bastante, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e me segue lá no Instagram, @IanFerreiraME, beleza? Tamo junto, galera. Valeu!